Na véspera de mais uma ronda de conversações de paz na Turquia, uma operação do Serviço de Segurança da Ucrânia atingiu no domingo 41 aviões militares que estavam alinhados em várias bases aéreas em território russo. A operação, denominada Spiderweb, teve como alvo aeródromos nas regiões russas de Ryazan, Ivanovo, Irkutsk, Murmansk e Amur. De acordo com Moscovo, que confirmou o ataque, quase todos os drones foram repelidos, com exceção de duas regiões nas quais vários aviões ficaram em chamas. O governador de Irkutsk, região que fica a mais de 4.000 quilómetros da linha da frente, disse que foi a primeira vez que um drone ucraniano foi visto naquela região. No domingo, Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia irá enviar uma delegação em Istambul para a nova ronda de conversações de paz. O presidente ucraniano afirmou que a prioridade de Kiev é um cessar-fogo incondicional, seguido do regresso dos prisioneiros e das crianças ucranianas deportadas à força pela Rússia. Várias pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois de duas pontes terem desmoronado na Rússia. Ambos os incidentes ocorreram em regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. As autoridades russas dizem que os colapsos foram causados por explosões, mas não revelaram a origem das mesmas. Uma das pontes, localizada na região de Briansk, caiu em cima de um comboio de passageiros que viajava de Klimov para Moscovo no sábado à noite. Pelo menos 7 pessoas morreram e 71 ficaram feridas. Horas mais tarde, um segundo comboio descarrilou depois da ponte que o suportava desmoronar na região de Kursk. A composição incendiou-se e um maquinista ficou ferido. Pelo menos 31 pessoas foram mortas e outras 175 ficaram feridas quando se dirigiam para receber alimentos em Gaza, de acordo com as autoridades de saúde e um hospital de campanha da Cruz Vermelha. Testemunhas disseram que as forças israelitas dispararam contra multidões a cerca de 1 quilómetro de um local de distribuição de ajuda, gerido pela controversa Fundação Humanitária de Gaza, apoiada por Israel. A Fundação afirmou num comunicado que tinha distribuído ajuda sem incidentes e negou relatos de mortes, ferimentos em massa e caos. Israel e os Estados Unidos afirmam que o novo sistema tem por objetivo impedir o Hamas de desviar a ajuda. Mas as agências das Nações Unidas e os principais grupos de ajuda recusaram-se a trabalhar com o novo sistema, afirmando que viola os princípios humanitários porque permite a Israel controlar quem recebe a ajuda e obriga as pessoas a deslocarem-se para os locais de distribuição, arriscando mais desalojamentos em massa. A União Europeia lamenta profundamente a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de duplicar para 50% os direitos aduaneiros entre as importações de aço e alumínio, afirmou um porta-voz da Comissão Europeia numa declaração aos meios de comunicação social. A decisão foi tomada depois de Trump ter feito o anúncio aos trabalhadores do aço num comício na Pensilvânia. At 50%, they can no longer get over the fence. So, congratulations to everybody and to you for making a great deal. You just made a better deal, right? Num post nas redes sociais, Trump disse que os aumentos de tarifas entrariam em vigor na quarta-feira. O porta-voz da Comissão Europeia disse que a medida prejudica os esforços em curso para chegar a uma solução negociada e que a União Europeia está preparada para impor contramedidas. Milhares de pessoas em silêncio nas ruas de Budapeste, na Hungria, muitas de boca tapada. Um protesto contra a lei da transparência, uma proposta que vai limitar o financiamento estrangeiro da imprensa e de organizações não governamentais. Para estes manifestantes, a lei, que deve ser aprovada este mês, serve para calar as vozes críticas. A mi munkánk nem felforgatás, hanem építés. Nem támadás, hanem védelem. Nem árulás, hanem szolgálat. A kormány szerint veszélyes, hogy felszólalok azokért, akiket nem hallanak meg. Hogy azért dolgozom, hogy Magyarországon mindenki egészséges környezetben éljen. Nem érdekli őket, ők máson dolgoznak. Ők azon dolgoznak, hogy itt mindenkit ellehetetlenítsenek. Ez a hatalmi arrogancia, itt sok ezer milliárd forintot meg kell védeni, bármilyen áron. Szerintem erről van szó. Ilyenkor egy kicsit a saját reményünket se veszítjük el, hanem egy kicsit megerősítjük. Úgyhogy ha nem is kifejezetten olyan következménye van, hogy akkor azonnal az ilyen rendeleteket kellőképpen módosítják, de hogy így egymásban egy kicsit megerősítjük, hogy megéri még kitartani.
Há protestos semelhantes a decorrer em toda a Hungria, manifestações em 17 cidades no espaço de uma semana e meia. Os protestos de Budapeste acabaram com a colocação de um cartaz com os membros do governo junto ao histórico Hotel Gellert, propriedade de um familiar do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. A Arábia Saudita impediu cerca de 270 mil pessoas sem autorização de entrar em Meca durante a peregrinação anual do Hajj. O governo atribuiu a culpa da sobrelotação do Hajj aos participantes sem autorização e afirma que estes representam um grande número das pessoas que morreram no ano passado devido ao calor extremo. O Hajj é a peregrinação islâmica anual a Meca e envolve uma série de rituais religiosos. As multas para quem realizar o evento sem autorização podem ascender a 4.400 euros ou incluir outras medidas punitivas, como a deportação. Atualmente estima-se que estejam presentes em Meca 1,4 milhões de muçulmanos, prevendo-se a chegada de mais nos próximos dias. O patriarca ecuménico Bartolomeu I dirigiu uma liturgia em Istambul no domingo para assinalar os 1700 anos do primeiro Concílio Geral da Igreja Cristã, realizado na antiga cidade de Niceia, na atual Turquia, no ano 325 d.C. O Concílio de Niceia continua a ser importante para as relações entre ortodoxos e católicos, pois foi a primeira reunião ecuménica de bispos promovendo a unidade entre as igrejas cristãs de todo o mundo. Entre os resultados destaca-se o Credo de Niceia, uma declaração de fé que ainda hoje é recitada pelos cristãos. Bartolomeu, o líder espiritual dos cristãos ortodoxos, encontrou-se pela primeira vez com o Papa Leão XIV no início desta semana. A ilha grega de Ios prepara-se para a época turística deste ano. Com a sua arquitetura simples, variedade de sabores tradicionais e habitantes hospitaleiros, a ilha está em constante crescimento turístico. A população permanente da ilha grega é de cerca de 2.300 pessoas, mas durante o verão milhares de visitantes escolhem-na para passar férias. Νομίζω ότι είμαι ιδανικός άνθρωπος να μιλήσω, γιατί και εγώ ήρθα σαν τουρίστρια στην Ιω και έμεινα. Έχει ένα μαγικό τρόπο να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους και σε όλα τα γούστα, ενώ είναι γνωστή, ειδικά στην Ελλάδα, ήταν γνωστή σαν πιο πολύ party island για νεολαία και όλα αυτά. Είναι ένα νησί ιδανικό για όλες τις ηλικίες, είναι ένα νησί όμορφο που μπορείς κάθε μέρα να ανακαλύπτεις κάτι καινούριο. A ilha tem praias deslumbrantes. No entanto, os amantes da natureza podem encontrar opções alternativas para andar ao longo de caminhos que partem da antiga povoação cicládica de Skarkos, que remonta a meados do terceiro milénio. A escavação de uma área de cerca de 11 hectares revelou parte da antiga povoação. Τα τελευταία χρόνια έλκυε και ένα άλλο είδος επισκεφτών, αυτοί που θέλουν να εξερευνήσουν τη φύση. Ίως έχει μια πολύ ιδιαίτερη φύση, κυρίως γιατί ο κόσμος από την περίοδο του τουρισμού την έχει εγκαταλείψει και έχει μείνει άθικτη. Οπότε μπορεί να περιηγηθεί στα παραδοσιακά μονοπάτια τα οποία έχουν χιλιάδες χρόνια história. Além da beleza natural, a ilha tem espaço para a cultura. O Museu de Yanis Gaitis e Gabriela Simos expõe parte da diversificada produção destes dois artistas. Também é possível visitar a exposição do fotógrafo alemão Christian Diener, que visitou a ilha com frequência, tornando-se amigo de muitos residentes. A maior parte dos habitantes de Ios dedica-se ao turismo. Todos os anos a ilha dá trabalho a centenas de pessoas de outras partes da Grécia. Η Ιος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για Έλληνες και ξένους ταξιδιώτες. Το νησί προσπαθεί να επιμικρύνει την τουριστική περίοδο, ενώ συνεχώς βελτιώνει και εξυγχρονίζει τις υποδομές του. Στόχος είναι να προσελκύσει ακόμη περισσότερους επισκέπτες, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και βεβαίως συναρπαστικές εμπειρίες. Από την Ιο και το Euronews, Απόστολος Τάικος. Muita coisa mudou desde que as regras de tributação do tabaco na União Europeia foram atualizadas pela última vez em 2011. Novos produtos de nicotina, incluindo vaporizadores com sabor a frutas ou bolsas de nicotina, entraram no mercado e o consumo disparou. Foi proposta uma revisão das regras fiscais com ênfase no papel do aumento dos preços para reduzir o consumo. 4 teenagers out of 10 vaped in the last months. And then when we also look at the data of consumption of heated tobacco products that are also available on the market and nicotine pouches, in some regions the prevalence is very high, we see that
because these products are not taxed properly in the EU, some countries are not taxing them or barely taxing, they became very accessible, and not just to adults, but to children. And that's the reason why revision of the directive is urgent now. 15 países da União Europeia escreveram à Comissão sublinhando que a atual diretiva é insuficiente. Em resposta, o Executivo Europeu reiterou as intenções de abordar a tão esperada diretiva. A atual proposta aumenta substancialmente as taxas mínimas. Além disso, pela primeira vez, a diretiva visa os cigarros eletrónicos, bolsas de nicotina e o tabaco aquecido, com o objetivo de reduzir o consumo por parte dos jovens. No entanto, o setor opõe-se a este raciocínio. A tax will not help in this case, because a tax will make the products more attractive for black market dealers, and these kind of people and businesses don't care about protecting the minors. So we think that, or we see in the member states where we see already have a high tax in place, that it's fueling the black market, and therefore the protection of the consumers and of course of the minors is not better than in other countries. Os grupos de pressão defendem que os cigarros eletrónicos são uma ferramenta eficaz para deixar de fumar, mas alguns especialistas em saúde alertam para a necessidade de cautela, uma vez que os riscos a longo prazo do cigarro eletrónico ainda não são claros. Mas a proposta requer unanimidade, o que parece estar longe de acontecer.